Vamos falar sobre aquele Grande Prêmio de Madrid que gera uma certa polêmica? Estão avançando com os planos para sediar o Grande Prêmio em 2026 e o prefeito Martínez Almeida afirma que o projeto está progredindo conforme o planejado. O circuito será híbrido de 5 quilômetros e será construído ao redor do Centro de Convenções IFEMA, com 5 propostas já submetidas para a construção das instalações. O projeto será financiado inteiramente por empresas privadas, o que é uma mentira, sem uso de dinheiro público e está previsto para iniciar as obras em abril, com tempo suficiente para preparar a pista para a corrida em setembro do próximo ano. Eu digo que é mentira, gente, porque sempre que falam isso tem um pouquinho do dinheiro do governo entrando sim, tá? Eu não sei por que mentem, sendo que é uma coisa tão óbvia, não vai influenciar em nada se o público vai gostar ou não da pista. Se foi dinheiro privado ou público, é claro. A população local tende a ter a sua opinião sobre o assunto, mas o importante aqui é que vai ser um circuito híbrido, ou seja, ele vai ter a sua parte de rua, que é onde eu bato na tecla que não gosto. Não gosto dessa ideia, pistas de rua tendem a ser ruins para ultrapassagem, você tem uma ou outra exceção, e a Fórmula 1 está investindo muito nessas pistas de rua, tá virando uma Fórmula E, né? Tá correndo basicamente em pistas de rua. Não há uma necessidade de substituir o Grande Prêmio de Barcelona, mas se Madrid entrar, Barcelona vai ter que entrar como o Grande Prêmio da Europa ou algo assim, a não ser que eles abram uma exceção e façam como nos Estados Unidos. Grande Prêmio de Madrid, Grande Prêmio de Barcelona, ao invés de Grande Prêmio da Espanha. É uma possibilidade? É uma possibilidade, mas é difícil isso acontecer. Você lembra que a Alemanha fazia rodízio, por exemplo, das suas pistas, ou então uma ficava como Grande Prêmio da Europa para não ter esse conflito. Aqui no Brasil até mudaram o nome para Grande Prêmio de São Paulo, porque se tivesse aquela pista do Rio de Janeiro, que a Fórmula 1 tanto queria, você poderia colocar como Grande Prêmio do Rio de Janeiro e aí ficaria Grande Prêmio de São Paulo. Então é por isso que tem essas mudanças de nomes para cidades ao invés de países. Tem também ali o Grande Prêmio da Emília-Romanha, para não chocar também com a Itália, aquela coisa toda. Eu não gosto da ideia, o contrato a princípio é de 10 anos com a Fórmula 1 para sediar o Grande Prêmio híbrido. Eu acho muito difícil você conseguir terminar uma construção tão complexa em apenas um ano, já que eles querem para 2026. Realmente vão ter que colocar uma força de trabalho muito grande para construir esse circuito, toda a estrutura, etc., em tão pouco tempo. É claro que depois que as bases estão estabelecidas, fica muito mais fácil. Você vê, por exemplo, o Mônaco, que ajeita tudo ali com algumas semanas ou meses de antecedência. E as obras estão previstas para começarem em abril, com 14 meses de prazo para preparar o circuito para a corrida em setembro. Então, para mim é um prazo muito apertado, mas se os caras acham que conseguem fazer, quem sou eu para contrariar? Até porque na Europa existe uma política de construção um pouco mais efetiva que a do Brasil, vamos assim dizer, né? Com o pessoal que eu converso que mora na Europa, fala um pouco como funciona a questão das construções, reparos, etc. Então, ok, pode ser que resolva assim. Eu tô pegando como base o Brasil, né, muitas vezes, e aí não é uma base muito boa. Mas eu quero saber a sua opinião, se você gosta da ideia de ter um Grande Prêmio de Madrid na rua ao invés do circuito tradicional.